Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós que estamos vivenciando neste mês de maio as bem-aventuranças. Bem-aventurada tu que creste, pois serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Então que vocês possam chamar todos aqueles da sua casa para ficarem diante da TV, porque nós trazemos hoje um convidado especial, o padre Jailton da Silva Soares. Ele que é diretor espiritual do Seminário São Pedro, escravo de amor da Virgem Maria, que vem conosco discutir sobre este tema tão belo. Bem-aventurada tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então você, escravo de amor da Virgem Maria, você consagrado, abra do olho, preste atenção. São Luís Maria Grião de Montfort escreveu no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem que uma alma deve evitar o pecado e imitar as suas virtudes, principalmente a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, oração contínua, mortificação universal, pureza divina, doçura angélica. E que bênção que o Papa Paulo VI, ele, na sua exortação, o culto sobre a Santíssima Virgem, ele faz uma lista idêntica. Parece até que ele era escravo de amor da Virgem Maria, mas muito amor deste Papa que fechou o nosso concílio, abriu o Concílio Vaticano II. Então, Padre Jailton, você que está aqui conosco, com alegria tê-lo conosco, como entender a fé de Nossa Senhora neste contexto, a partir do conceito de fé, na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, sobre aquela que creu? Antes de tudo, uma saudação muito especial a você que nos vê pela TV Potiguar, que a paz do Senhor e o amor materno do coração da Virgem Maria possam invadir o seu lar e também invadir o seu ser. A pergunta que César nos faz e que também nos provoca uma reflexão até que merecidamente aprofundada, a fé de Nossa Senhora a partir da carta aos Hebreus, que nos traz no capítulo 11, versículo 1, uma definição de fé muito profunda e talvez a mais completa, que nos diz que a fé é a gente ter certeza do que não se vê e ter posse antecipada das realidades que se esperam. A fé de Nossa Senhora, a partir deste conceito, é muito clara quando o anjo se dirige a ela no evento da Anunciação, que o anjo lhe traz a proposta de ser mãe do Senhor, a saúda como cheia de graça, e ela não entendia a profundidade daquilo tudo, até porque era algo muito inédito para ela e até para toda a cultura de Israel, que esperava o Messias, mas Nossa Senhora com certeza não esperava que justamente ela, que era simples, pobre, humilde, fosse a escolhida, e o anjo dirige-se a ela com palavras muito fortes, e Nossa Senhora pondera apenas uma coisa, porque é a sede da sabedoria: como acontecerá isso se não conheço o homem? Nossa Senhora era senhora de si, antes de ser Nossa Senhora, era senhora de si. O anjo disse: o Espírito virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Às palavras do anjo, Nossa Senhora dá o pleno assentimento da vontade, mesmo sem ver, sem saber de fato como se daria esse pairar sobre ela do Espírito, até porque a teologia sobre o Espírito Santo para Nossa Senhora e para o povo judeu não era tão evoluída como é para nós. Mesmo assim, Nossa Senhora se fez escrava, arriscou-se na fé de forma diferente de nós, que nós temos confirmações, e a fé nos veio pelo ouvir, como ensinou São Paulo, mas Nossa Senhora assumiu o risco da fé na contemporaneidade da situação. Nossa Senhora disse um sim quando tudo já estava acontecendo. Então ela é a plenitude desse conceito. Ela assumiu para si, teve convicção daquilo que ela não estava vendo. E o anjo arrematou todo o sentimento de Nossa Senhora quando lembrou a ela que ela tinha um premistério, mas que agora o anjo traz a novidade que ia conceber. Já era o 6º mês, daqui era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível.
Pois é, então você que está conosco, bem-aventurada tu que creste, pois se hão de cumprir as promessas que da parte do Senhor te foram ditas. Nossa Senhora é um modelo para toda a igreja, modelo de fé, mas também de todas as virtudes. Diz Santo Agostinho, ela é o modelo de todas as virtudes, não de uma virtude somente, ou de outra mais ou menos. Ela é modelo da vivência do todo das virtudes. Ela nos oferece a perfeição de cada virtude de uma forma inigualável. No entanto, de uma forma sublime, de uma forma mais amável. Então, Padre Jailton, escravo de amor da Santíssima Virgem Maria, como o magistério da Igreja vê a fé de Nossa Senhora? O magistério da Igreja sempre se deteve à fé de Nossa Senhora ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Basta lembrar que são inumeráveis os documentos em que os papas debruçaram-se sobre a Virgem Maria. De forma muito especial, do século XVIII até nós, houve uma abundância de documentos, de exortações, de encíclicas. Diga-se de passagem, o Papa Leão XIII, que só sobre o Rosário escreveu 12 encíclicas apenas sobre esta devoção. E há muito o que dizer, mas estamos celebrando o 50º do Concílio Vaticano II, e é interessante lembrar aqui o capítulo 8º da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Esse capítulo é dedicado a Nossa Senhora de forma toda especial e traz como título a Bem-aventurada Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. E lá, bem exatamente à altura do número 56, o documento vai dizer que a fé de Nossa Senhora, com sua fé, Nossa Senhora tornou-se causa de salvação para si e para todos aqueles filhos de Deus que, a partir do seu sim, puderam experimentar o mistério redentor. E tão sublime a gente iluminar a reflexão com a palavra da Igreja, com a palavra do magistério, e lembrar que essa causa de salvação para Nossa Senhora foi assumida quando da Anunciação, como já lembramos, de forma que superava para ela até o que era natural. De repente, ela, virgem, tornar-se-ia mãe, criatura, tornar-se-ia mãe do Criador. Então, o documento conciliar da Lumen Gentium ressalta ou salienta todas essas coisas com relação à fé de Nossa Senhora, inclusive a coloca como um modelo perfeito, pleno, acabado de fé e de vida eclesial. É o modelo perfeito, é o tipo perfeito da Igreja, assumindo a expressão do século IV, a nós deixada por Santo Ambrósio de Milão, grande bispo e doutor da Igreja. Então você que é um consagrado à Virgem Maria, você que deseja se consagrar, busque os documentos da Igreja, o magistério da Igreja, o catecismo da Igreja Católica. Muita coisa você encontrará que fortalecerá e tranquilizará este grande amor que a Igreja tem pela Virgem Maria. Bem-aventurados, sim, os ouvidos que não atendem às vozes que atroam lá fora, mas a verdade do que ensina dentro. Bem-aventurados os olhos que estão fechados para as coisas exteriores e abertos para as coisas interiores. Bem-aventurados aqueles que penetram as coisas interiores e se empenham em exercícios contínuos de piedade, em compreendê-las cada vez mais. Isso vem do livro Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Então isso muito nos alegra e nos reforça. Mas, bem-aventurada tu que creste, ó Maria, foi a palavra de Santa Isabel. Então, o que movia Santa Isabel ao proclamar esta bem-aventurança? O que movia Isabel a reconhecer em Nossa Senhora esta bem-aventurança foi o mesmo Espírito que Gabriel havia dito que ia repousar sobre Nossa Senhora. São Lucas é muito enfático e diz, quando Nossa Senhora chegou, que Isabel ouviu a sua saudação, a criança pulou de alegria no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha até mim, venha me visitar? E é nesse contexto, onde o Espírito Santo protagoniza esse encontro, que Isabel vai fazer
esta proclamação de Nossa Senhora Bem-aventurada que creu. E aqui nós recordamos Santo Agostinho, que também no século IV aprofundou muito bem a fé de Nossa Senhora nos seus sermões, e ele diz que a proclamação de Isabel passa pela força de Deus que fez Nossa Senhora conceber Jesus antes de o conceber na carne, conceber no Espírito. Então a fé de Nossa Senhora precedeu até mesmo a encarnação. Santo Agostinho dizia que a fé de Nossa Senhora foi tão profunda que contagiou Isabel, mesmo sem que Isabel soubesse o que ali acontecia, porque Nossa Senhora sabia que estava grávida, mas Isabel não sabia que Nossa Senhora estava grávida. Então é clara a protagonização do Espírito Santo nesta proclamação. E daqui podemos concluir que é o próprio Espírito que reconhece Nossa Senhora, o que exalta em Nossa Senhora a virtude de sua fé. Então esse Espírito Santo que move a Virgem Maria, que move Santa Isabel, movem a mim e movem a ti. Esta é a grande bem-aventurança da Virgem Maria, aquela primeira que creu. Então espelhemo-nos e modelemo-nos nela. Portanto, ela é um modelo perfeito de um ser humano santificado. Imitando-a, participaremos da celestial perfeição, e isso só depende de nós. Um santo bispo, Bossuet, dizia: erguei à rainha do céu uma santa imagem, mas sede vós mesmo essa imagem. Cada um que seja o pintor e o escultor de sua própria vida. Formai a vossa vida conforme aquela da Santíssima Virgem, e sede cópias fiéis de um original perfeito, novas Marias no meio do povo, em espírito e em verdade. A profecia, bem-aventurada tu que creste, tem como bênção, como recompensa, porque se eu de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, Mara, que coisas foram essas que foram ditas? Muitas coisas, muitas verdades, muitas revelações. Mas que bom estar aí com você, que bom estarmos aqui hoje com o Padre Jailton. E o Padre César já começava a falar, né? E é justamente na anunciação do anjo, nós já podemos perceber quantas promessas foram ditas. E a Virgem Maria se agarrava a essas promessas como verdades em sua vida. Nossa mãezinha, ela sabia que se o anjo Gabriel estava ali, ele era um mensageiro de Deus e ele falava pela boca de Deus. Então tudo o que ele disse, a Virgem Maria guardou no coração e fez com que a vida dela toda tivesse pautada nessas verdades que foram ditas. Se você está com a Sagrada Escritura, nós podemos perceber isso, não é? Em Lucas, no capítulo de Lucas, capítulo 1, no versículo 28, vai dizer assim, escuta, presta atenção. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meu amor, toma isso para você também. Se o Senhor está contigo, o que pode te faltar? Se a Virgem Maria confiava que o Senhor estava com ela, ela estava plena. Mas ele disse mais, ele também disse assim: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Talvez esse mesmo Espírito esteja dizendo a você, o anjo esteja dizendo a você, não sei quem você é, mas se você está em Deus, você encontra graça diante de Deus, entende isso? Mas disse mais, e o que é que o anjo vai dizer sobre esse filho? Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. A Virgem Maria sempre teve isso como verdade. Por mais tribulações, por mais angústias que ela possa ter passado, sim, verdadeiramente é a Virgem dolorosa, mas ela sempre foi confiante naquela palavra. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por mais atitudes, por mais situações que aconteceram com o Senhor Jesus, por mais ingratidões, por mais que ele tenha sido traído, negado, o reino de Jesus nunca terá fim. E ela que se agarrou nisso e viveu toda a sua vida. Pois é, então no Evangelho de João, João 13, versículo 13, Jesus dá uma palavra de ordem. Eu vos dei o exemplo para que também façais como eu fiz. Mas, como Jesus, a Virgem Maria também pode ter dito esta palavra e nos diz a cada dia que nós sigamos o seu exemplo. O seu exemplo está muito mais perto de nós
muito mais adequado à nossa condição humana, tornando-o amável pelo fulgor da graça e suavizado pela maneira única da maternidade da Virgem Maria. Por isso, as virtudes são tão sublimes e tão suaves ao mesmo tempo. Elas não amedrontam. Pelo contrário, atraem com simplicidade aqueles que buscam com ela praticar estas virtudes, em especial a profunda humildade e a fé viva, que é o motivo deste programa de hoje. Então, Mara, existiram muitos encontros da Virgem Maria com Jesus. Então, quais os encontros mais marcantes de Jesus com sua Mãe Santíssima? Ela que acreditava e acreditou. Meus amores, eu não sei se vocês são pais ou mães, mas com certeza todos vocês que estão assistindo esse programa são filhos. E como filho, vocês tiveram muitos encontros com seus pais. Assim também aconteceu com Jesus. Jesus se encontrou em muitos momentos com sua Mãe Santíssima. Perceba, na própria anunciação existe um encontro, porque quando o anúncio do anjo, a Virgem Maria já vai percebendo que mesmo ela sendo virgem, ela acredita que será capaz de ser mãe. E ser mãe de quem? Do Filho de Deus. Jesus tinha sido concebido, mas mesmo assim, não é? Sem a intervenção de São José, ela acredita. O que é bem importante nessa aventurança é o que é dito e o que é que se leva a crer. Então a gente pode pegar outras passagens também para comentarmos sobre esses encontros que o Senhor Jesus teve com sua Mãe Santíssima, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, como é que foi o nascimento de Jesus? Foi na pobreza, foi no abandono, foi na ingratidão, mas foi na felicidade, porque aqueles que estavam presentes estavam felizes, porque estava nascendo o Salvador. Então, por mais que fosse difícil, por mais que talvez se sentissem abandonados, sem um, sem outro, Nossa Senhora estava feliz. Por quê? Porque ela acreditava que naquele estábulo, naquela manjedoura, estava o rei. Ela sempre acreditou isso. Se pegarmos também aquele encontro, quando Jesus estava lá no templo, ele estava pregando em meio de quem? Em meio dos doutores. Mesmo em meio dos doutores, Nosso Senhor vai responder à sua mãe: não sabes que devo cuidar das coisas do meu Pai? Mas isso não foi impedimento para a Virgem Maria e nem foi um fora, de jeito nenhum. Isso foi justamente dizendo que o quê? Que aquele sentimento que Jesus tinha era também de muita submissão, porque na própria palavra, você e eu vamos encontrar que ele foi submisso. Então a alegria da Virgem Maria estava nela e em seu filho sempre cumprir com a vontade do Pai. Nós podemos pegar também tantas outras palavras, tantas outras passagens que a gente pode perceber o encontro do Jesus, não é? A gente está vendo essa cena que está aqui na câmera, na TV de vocês, o encontro do Senhor Jesus com o nosso filho, com o seu filho. E a gente vai perceber também muito, a própria cena das bodas de Caná é um encontro belíssimo que Nossa Senhora vai ter. Maria estava, né, e os convidados foram chegando. Os convidados eram Jesus e seus discípulos, ou seja, Nossa Senhora já estava lá. E ela compreende e ela acredita que aquele filho que ainda não tinha feito nenhum milagre poderia fazer. Ela acredita e por acreditar, ela vê as coisas sendo feitas. Algumas pessoas imaginam que quando o Senhor responde, mulher, isso compete a nós, imagina que tenha sido uma grosseria de Jesus. De jeito nenhum. Jamais o Senhor seria grosso com sua mãe, jamais ele desrespeitaria sua mãe, isso não foi uma repreensão. Lógico, o modo do tom de como nós estamos falando vai fazer a referência. Ele não fez, mulher, isso não compete a nós, mas ele fez mulher. Entende? É diferente, porque o relacionamento que nosso Senhor tinha por sua mãe era de amor, era de bondade, era de gratidão, era de reconhecer a missão. Aquela mulher que estava dizendo aquilo naquele momento era uma mulher missionária que veio justamente cooperar com a obra de Jesus e que vem ser a nossa corredentora. Então que possamos cada vez mais estar envolvidos com esse encontro que o Senhor teve, né? Minha mãe e meus irmãos estão lá fora. Chegam dizendo isso para o Senhor Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E o que é que Jesus responde? Mais uma vez, é um ato de amor para a sua mãe. Ele vai responder o quê?
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. A Virgem Maria acreditava, sim, que os laços familiares eram fortes, mas os laços de cumprir com a vontade de Deus são muito maiores. Entende isso? E você tem cumprido a vontade de Deus? Porque aí sim nós vamos assumir essa obediência que em todo momento tinha. O que nós podemos ver nas passagens bíblicas é um ato de louvor. Jesus louvava sua mãe, Jesus amava sua mãe, Jesus ama sua mãe. E Jesus também quer te fazer amar essa mulher. É tão linda as passagens, como é importante estarmos sempre com nossas escrituras, não é? Esse momento, nós vamos entender que nossa igreja vai fazer o quê? Está ligado à doutrina, ao magistério, nós estamos ligados às Sagradas Escrituras, mas nós também temos a tradição. Esse encontro que Jesus com a Virgem Maria, tantas procissões encontramos na Semana Santa, é muito de tradição. Talvez na tua paróquia tenha acontecido isso. O encontro do Senhor dos Passos com a Virgem Dolorosa. Mas é um encontro onde com certeza Jesus deve ter repetido justamente a voz de Santa Isabel, não é? Há de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nesse encontro não tem palavras, mas tem silêncio, mas tem emoção, tem sentimento. Quantas coisas Jesus falou para a Virgem Maria, quantas coisas a Virgem Maria falou para o Senhor Jesus. Ela sempre acreditava, ela sabia escutar no silêncio, mesmo que tivesse Jesus sendo massacrado, que Jesus estivesse doído, estivesse sangrando, Nossa Senhora conseguia encontrar o rei e ela sabia que esse reinado não teria fim. Mas esse encontro é o início da redenção, porque a partir daí Jesus estaria justamente, não é, crucificado, iria morrer, mas estaria mais de firme. Aos pés da cruz, Nossa Senhora, nós vamos ver isso também no João 19, ela estava como mesmo de pé, entende isso? Então, se nós vamos perceber também outro encontro do Senhor Jesus com a Virgem Maria, quando ela estava no cenáculo, e talvez você esteja dizendo assim, mas aí foi um encontro com Pentecoste. Certo, tudo bem. Mas eu quero que vocês percebam que antes do Espírito do Paráclito chegar, a Virgem Maria estava conversando com os discípulos, com os apóstolos. Ela apresentava o seu filho Jesus por aquilo que estava no seu coração, por toda a história que tinha. E eu te pergunto, a quem mesmo Jesus apareceu depois que acendeu o sol e ressuscita? Maria Madalena, está escrito. Mas muitos santos vêm nos falar que possivelmente ele apareceu à Virgem Maria pelo grau de intimidade que tinha com ela. Se a Virgem Maria esteve no silêncio quando Jesus foi concebido, quando Jesus nasceu, talvez ela também tenha ficado no silêncio no momento. Mas aqui a gente tem que perceber a grande intimidade e amor que o seu filho tinha com sua mãe. Bem-aventurada tu que creste, a Virgem Maria, aquela que creu. Agora, vamos rezar um pouco. E convido vocês a pegarem seu devocionário na página 130 e que possa ser colocado nosso fundo musical para que a gente possa ter esse momento de visita à Santíssima Virgem, conduzido por Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja. Santo Afonso nos coloca numa visita que fez à Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe do meu Senhor e rainha do mundo, advogada, esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graça por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haverdes livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Ele segue esta visita. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo-vos servir-vos para sempre, o quanto eu possa, que a Senhora seja cada vez mais servida. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, 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 principalmente no último instante de minha vida. Não me desampareis, enquanto não me virdes salvo no céu. E bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda eternidade, assim eu espero. Então que Nossa Senhora esteja sempre conosco. Então que nesse momento final assim dessa oração, que
que o Padre Jailton possa rezar um pouco conosco e também nos abençoar. Ele que, como um ungido de Deus, escravo, servo da Virgem Maria, nos faça as últimas considerações, Padre, aquilo que ficou no seu coração. As últimas considerações. São Bernardo dizia: de Maria nunquam satis, nunca se dirá o suficiente, porém se faz necessário fechar. Então, como consideração final, convido a cada um dos que nos veem a fazer como Nossa Senhora, a assumir a fé como uma aventura de amor. A fé é uma aventura de amor. Nossa Senhora, mesmo quando não entendia, guardava no coração todas as coisas. São Lucas usa esta frase, ou coloca literalmente 2 vezes. Ela guardava no coração, sua mãe guardava no coração todas as coisas. E o que nos faz guardar? A fé, que não questiona Deus, nem quer entender os pressupostos de sua vontade, mas a fé sempre nos impõe a condição do amor abandonado à vontade de Deus. Aí que lembro Santa Paula Francinetti, que dizia: a vontade de Deus é o meu paraíso. Então a fé nos faz experimentar esse paraíso em que viveu Nossa Senhora, o paraíso da vontade de Deus que a fé nos concede. E invocarei as bênçãos de Deus sobre cada um dos que nos veem, a fim de que neste mês de maio e sempre a fé de Nossa Senhora possa ser um caminho seguro para nós que queremos crescer nesta virtude teologal admirável e necessária. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, modelo de fé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos na graça e na paz do Senhor.